Voltamos com o Jogo do Poder, hoje contando com a participação dos deputados Leonardo Pisciani, do PMDB, e Jorge Bittar, do PT. Falávamos no bloco anterior do processo eleitoral. A presidente Dilma se fragilizou um pouco durante as manifestações. Já teve uma aprovação de 65%, está na faixa de 35%, enfim. O que vocês acham desse patamar da presidente Dilma para iniciar o processo eleitoral? Vocês acreditam que houve uma especulação muito grande em relação ao crescimento da economia nesse ano? Falou-se 3%, agora fala-se em 2,5%, 2,3%, ou seja, a economia não apresentará resultados significativos em 2014, ou pelo menos será menor do que se projetou no início do ano, do que alardeou o governo. Isso pode impactar negativamente? Quer dizer, qual é a opinião de vocês sobre a posição da presidente Dilma hoje, já sem aquela aprovação tão incontestável que tinha, sem os 65%, já tendo em seu pé uma candidatura como de Marina da Silva, que já surge com 24% de possibilidade de vitória, ou seja, já tendo a competição acirrada de uma outra candidata. Deputado Jorge Bittar. Bom, de fato, as manifestações de junho impactaram o cenário político como um todo. Não apenas a nossa presidenta Dilma, mas o governante como um todo do país, como nós pudemos verificar. O que se nota é que, passada aquela turbulência, né, e a poeira vindo a sentar, as pessoas começam a separar o joio do trigo e a recompor sua visão acerca da avaliação dos nossos governantes. E o que a gente constata é que a presidenta Dilma está recuperando, né, a sua trajetória de avaliação positiva dentro do governo. Houve fatos mais recentes que eu acho que sinalizam positivamente para a nossa presidenta. É o programa Mais Médicos, por exemplo, em que os setores mais atrasados, né, mais conservadores e mais corporativos dos médicos, que não se colocar contra um governo que deseja levar médicos brasileiros, se possível, se não for possível, médicos estrangeiros, às localidades onde às vezes não existe um médico sequer verdadeiramente no país, oferecendo uma remuneração digna para esses profissionais. Outro momento importante que nós do Congresso Nacional também abraçamos, a destinação da maior parte dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Ou seja, é algo que tem a ver com a questão social, com o presente e o futuro das nossas crianças. Enfim, eu acredito que nós estamos agora numa agenda mais positiva. Quanto à economia, eu sou assim, um estudioso sobre os temas da economia, sou da Comissão Mista de Orçamento lá do Congresso Nacional e, por coincidência, nessa quarta-feira tivemos lá a presença do doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central. E eu saí, dadas as informações que ele nos passou, com a seriedade, com a competência, com a consistência com que ele abordou a economia brasileira, que a despeito de todo esse quadro internacional adverso que afeta a economia brasileira, e todas as economias do mundo, né? A economia americana vive um processo gradual de tentativa de recuperação, mas tanto é verdade que na própria quarta-feira o presidente do Banco Central americano, do Fed, o Bernanke, disse, olha, vou manter a política de estímulos à economia americana, não vou retroceder verdadeiramente. Aí a Europa continua patinando em torno da sua crise, com desemprego, com baixas taxas de crescimento. E a economia brasileira, ainda que não esteja crescendo a taxas de 4% a 5% ao ano, está crescendo entre 2% e 3% ao ano, né? Mantendo os níveis de emprego, mantendo o crescimento dos salários reais na economia brasileira. Ou seja, há um cenário em que as pessoas se sentem confiantes de que o Brasil está numa trajetória positiva. Então, eu acredito que a nossa presidenta Dilma continuará nessa trajetória de crescimento da sua avaliação junto à opinião pública brasileira. Deputado Leonardo Pisciani, a aliança PT-PMDB é uma aliança consolidada nacionalmente e tudo indica que se repetirá na reeleição da presidente Dilma. Entretanto, há problemas estaduais graves, no Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, em outros estados onde o PT e o PMDB não se entendem em torno da candidatura ao governo do estado. Há líderes do PMDB que acham que esses problemas regionais podem levar à inviabilidade da Aliança Nacional. Qual é a sua opinião, deputado?
Ricardo, a Aliança Nacional, como você coloca, ela é bem consolidada. O que a parte majoritária do PMDB nos estados tem defendido, o PMDB tem sido parceiro do governo, participa da chapa com o vice-presidente Michel Temer, e, portanto, nós vemos a prerrogativa do PT escolher o candidato a presidente, a sucessão, né, no caso, a presidente Dilma, como também com o presidente Lula, ele teve a primazia de escolher o seu candidato à sucessão, no caso, escolheu a presidenta Dilma. Então, o PMDB defende, nos estados, sobretudo nos estados onde o PMDB é majoritário, já tem os governos, ou já tem candidatos melhores posicionados, com um avanço real de vitória, que haja compreensão do PT ao inverso. Evidentemente que é legítimo ao PT querer lançar, como a qualquer partido, querer lançar candidato onde, seja lá onde for. Mas nós entendemos que deve o PT pensar em quais são as suas prioridades. Essa prioridade é reeleger a presidente Dilma, e é preciso também respeitar os aliados e entender que parceria ela se aplica de ambos os lados. Então é esse o alerta que tem sido feito. Existem estados que a situação se complica, eu não vejo risco para a Aliança Nacional, mas eu acho que a aliança pode sim, em alguns estados, em se mantendo o desejo e até certa intransigência em se lançar candidatos dos dois partidos em alguns estados, eu acho que em alguns lugares nós teremos sim problemas na aliança. Deputado Jorge Bittar, eu sou um dos coordenadores da campanha do senador Lindbergh Farias ao governo do estado pelo PT. Nessa condição, como é que o senhor analisa esse tipo de colocação que foi feita aqui pelo deputado Pisciani e que é, de certa maneira, reproduzida pelas principais lideranças do PMDB do Rio de Janeiro, de que essa determinação do PT regional em lançar Lindbergh pode, de alguma maneira, complicar a Aliança Nacional? Não. O que eu diria em relação a isso? Bom, primeiro, o cenário brasileiro, o cenário partidário brasileiro, é um cenário extremamente pluripartidário, né? É até curioso, estão surgindo, todo dia surge um novo partido. Surgiu agora esse PROS, né? Já tinha surgido o PSD, falava da rede da Marina, também. Solidariedade, agora o PROS. Todo dia surge um partido para todos os gostos, todas as preferências, etc. e tal. Então, nesse cenário, os governos, tanto os governos nacionais quanto os regionais, têm que ser governos de coalizão, verdadeiramente. E é muito difícil você, neste cenário, colocar todos necessariamente dentro de cada região, em torno da mesma candidatura. Nós somos parceiros do PMDB nacionalmente e temos sido parceiros do PMDB aqui no Rio de Janeiro e não renegamos isso, ao contrário. Eu, pessoalmente, estive no governo do prefeito Eduardo Paes e, modestamente, ofereci minha contribuição na área de habitação para um governo que foi reeleito com o nosso apoio também. E o governador Sérgio Cabral também tem merecido o nosso apoio. Agora, nós temos algumas propostas para levar adiante as conquistas que já foram feitas. E temos um candidato, que é o nosso senador Lindbergh, que é muito expressivo. Não há como negar a possibilidade dele se apresentar, não numa posição de confronto com o PMDB, mas numa posição de oferecer uma outra alternativa dentro do contexto de uma aliança nacional. Em outros estados também isso ocorrerá. Na Bahia, o Gedel e o Jacques Wagner têm posições diferentes, mas ambos apoiam. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas vou deixar uma pergunta para o senhor me responder no próximo bloco. A candidatura de Lindbergh é ou não irreversível? O senhor responde no próximo bloco. O Jogo do Poder volta.